Apesar do intenso ritmo de embarques sendo realizados nos portos brasileiros no começo deste ano, as contratações de soja para entrega futura não estavam tão animadoras. A China adicionou muitas compras em novembro e dezembro que estão sendo entregues agora. E na última semana, o Brasil embarcou mais de 2 milhões de toneladas em 7 dias, um recorde para essa época do ano. E vendeu compromisso, soja futura, mais de 5 milhões e 200 mil toneladas. O adicional de vendas colocou as exportações brasileiras desta safra em um recorde de 21 milhões de toneladas, 12% acima do ano passado. Além do mais, baseado na fila de navios nos portos brasileiros e a lista de navios programados para chegar, agora em março os brasileiros poderão embarcar quase 10 milhões de toneladas de soja. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, ela é farmacêutica e bioquímica lá do Hospital de Medicina Alternativa e ela é a proprietária da Naturofarma. E nós vamos falar sobre as plantas medicinais que ajudam a diminuir a glicemia, um problema muito sério. Doutora Mara Rúbia, bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Bom dia a todos, né? Tudo bem. Então tá bom. Doutora Mara, a glicemia, ela é uma concentração de glicose no sangue. Ou seja, quando nós comemos muito, essa glicemia aumenta. Ao passo que quando comemos pouco, essa glicemia fica mais baixa. E esse resultado, ele está relacionado à insulina produzida pelo pâncreas e a quantidade de carboidratos que nós ingerimos ao longo do dia. Em pessoas saudáveis, por exemplo, o pâncreas compensa o excesso, produzindo mais insulina para que a glicose seja absorvida pelas células. E quando o pâncreas não consegue aumentar a produção de insulina, nós temos um quadro de diabetes. O excesso de glicose no sangue é chamado de hiperglicemia e quando há baixo consumo de carboidratos em relação à insulina circulante, provoca a hipoglicemia, que é a falta de glicose no sangue. Tá certo? Isso mesmo, muito bem. Verdadeira aula. Muito bom. E é um baita de um problema, que muita gente tem isso aí e não sabe, né, doutora Mara? Realmente, assim, um número muito grande da população apresenta esse quadro, às vezes, muitas vezes, grande parte, principalmente do adulto, né, após 30, 40 anos, e eles, muitas vezes, eles não sabem. Né, e continua naquele ritmo, comendo muito e tal, mas o organismo acusa, né, doutora Mara? Acusa. Ele começa, assim, depois de algum tempo, ele começa a ter alguns sintomas, né? E que isso aí já está instalado. Normalmente, quando vem os sintomas, já tem um quadro, né, e mais ou menos, quais são os sintomas, assim, as primeiras coisas que começam a aparecer? Normalmente a pessoa começa a urinar muito, né, uma quantidade mais de urina ao longo do dia, ela desidrata, ela começa às vezes, o apetite dela fica irregular, né? Essa sede excessiva é um dos Parece principais... que dá problema na vista também, né? Na vista, depois, a vista já é uma retinopatia, que é uma complicação, e já é um quadro mais avançado da doença, que pode acontecer uma complicação tanto na questão da vista como na questão renal. Pode acontecer também, muitas vezes, problemas renais decorrentes do diabetes. Bom, então fica um alerta. Às vezes a pessoa não sabe que tem, mas o organismo começa a dar sinais. Exatamente. Começou a fazer muito xixi. A vista começou, tem hora que enxerga, tem hora que não enxerga. Embaça, né? Exato. Qual outra coisa que poderia? Muita sede. Muita sede. Desidratação. Você Às pode vezes ficar a esperto. pessoa acorda à noite com sede, né? Aí ele fala, não, nunca tive isso, tá tendo agora, né? Claro que tem que... Por isso que é importante procurar o médico, né? Tá fazendo esses exames periódicos de sangue, de urina, para estar realmente acompanhando, né? Principalmente se a pessoa já tiver um quadro de obesidade, porque é um dos fatores que pode desencadear o diabetes, né? Essa hiperglicemia. A pessoa tiver hipertensão, já é uma possibilidade a mais. E mata, né, doutora? E mata. Se não for tratada... De uma hora para outra ele empacota, exatamente. Né? Pode ocorrer até o coma diabético, né? Quer dizer, vai morrer docinho, né? Vai morrer docinho. E às vezes a pessoa... por isso que precisa de prevenção, né? Agora, a alimentação é fundamental.
Tá né? certo. É igual como você disse no início, a alimentação, excesso de açúcar, excesso de refrigerante, excesso de carboidratos, principalmente aqueles que a gente chama de carboidratos simples, pão, bolacha, esses tipos de produto realmente faz a obesidade, provoca uma obesidade e com isso a obesidade é um dos fatores que pode desencadear o diabetes. Ok. Bom, e depois do intervalo, você vai conhecer as plantas que ajudam a diminuir a glicose no sangue. É um minutinho só, a gente volta já.